Pois bem, realmente, a reforma trabalhista de 2017, que consta da Lei 13.467 de 2017, ela trouxe muitas modificações. Segundo alguns, um determinado ponto de vista, foi um avanço, porque, entre outros fatores, houve uma diminuição no ajuizamento de reclamações trabalhistas que diziam ser, infundadas, né? Aquilo que se diz popularmente, se colar, colou. Então, entrava-se com reclamações trabalhistas, muitos pedindo aquilo que não tinham realmente direito, e eles sabiam que, em nenhuma hipótese, eles haveriam de arcar com consequências, certo? Eles não seriam condenados a pagar. Então, isso fazia com que o judiciário trabalhista ficasse realmente assoberbado. Uma das modificações oriundas dessa reforma trabalhista, da CLT, ela alterou isso na questão dessa assistência judiciária gratuita. E, no mesmo ano, logo em seguida, o Procurador-Geral da República ingressou com essa ADI 5766, certo? E foi distribuída para o relator, que é o ministro Roberto Barroso, certo? Só salientando que, recentemente, a decisão final ficou como redator do acordo o ministro Alexandre de Moraes, porque ele apresentou uma solução que seria uma espécie de meio termo entre os posicionamentos mais extremados ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, como eu disse, é um requerimento da Procuradoria-Geral da República. O tema é esse, o tópico, a questão da assistência judiciária gratuita, e o fulcro da questão é basicamente alterações de 3 artigos, certo? Então, seria o artigo 790B, o caput e o seu parágrafo 4º, que trata de honorários periciais. E nisso aí, o Supremo entendeu pela inconstitucionalidade, na questão dos honorários periciais, essa redação que estava até agora, né, ainda na CLT, como resultado da reforma trabalhista. O outro tópico é aquele que se encontra no artigo 791-A, parágrafo 4º, que trata dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aí nós devemos tomar uma certa cautela, porque houve uma declaração de parcial inconstitucionalidade, como nós poderíamos analisar aqui. E o terceiro tópico relevante é o artigo 844, parágrafo 2º, que trata daquela questão do reclamante que falta audiência, ele se ausenta, então ocorre o chamado arquivamento da reclamação trabalhista, certo? E a reforma fez com que ele tivesse que pagar as custas. Se ele não justificasse no prazo de 15 dias, ele teria que pagar as custas, e se ele não pagasse, ele não poderia pleitear novamente aquilo que ele estava pretendendo. Então, nós vimos que isso deixava o trabalhador um tanto tolhido, porque eram despesas, certo? As custas, aliás, nesse tópico foi declarado constitucional, isso é importante frisar, então, continua valendo o que foi alterado pela reforma trabalhista, certo? Então, isso é constitucional. Porém, a questão dos honorários periciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, aí sim é que nós encontramos a questão da inconstitucionalidade, certo? Isso tudo nós podemos desenvolver e debater aqui, mas basicamente isso. E lembrando que o que se viola, o que se estava violando ali, e que foi preservado como guardião da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal, é a questão do artigo 5º, no seu inciso 74, certo? Que garante aí o acesso à justiça, a gratuidade judiciária, não é isso? Então, e vemos que foi um placar apertado, como se diz, né? Falado pela professora Leidiane, 6-4. 6-4 dos 10 que estavam jogando ali, né? Então, essa é a situação. E cada um deles merece aí uma análise detidamente de cada situação, porque doravante o que vamos ver é uma alteração, uma mudança agora, né? Então, muitas ações que estavam represadas,
elas ingressarão agora na Justiça do Trabalho, os advogados vão entrar com essas ações, sem dúvida, porque aquilo que onerava, não onera mais, certo? Então, é uma nova realidade aí. Mas visando, de um lado, assegurar o que está previsto na Constituição Federal, certo? O acesso à justiça, a gratuidade judiciária. E, é claro, do outro lado, nós temos que tomar cuidado para que não haja abusos, certo? Aquela litigância desenfreada. Mas para isso existem mecanismos. O juiz de primeiro grau, o desembargador, se for o caso, ele pode aplicar até mesmo a chamada litigância de má-fé, certo? Então não precisaria aí coibir, fazendo com que ele pagasse, tal como previsto na reforma, esses honorários advocatícios ou aqueles honorários periciais, que a solução correta é que a União, se ele é, né, destinatário titular dessa gratuidade, a União Federal é que tem que pagar os honorários periciais. No caso do advogado, nós encontramos aí uma solução meio termo que nós poderemos abordar, certo? Então a situação é essa.